Sexto Encontro Luso-Brasileiro, Conservação e Restauração, Conexões 2021. Olá, meu nome é Priscila Torres, sou Light Designer, designer de interiores e estudante de Museologia da UFMG. Estou aqui para apresentar um trabalho que desenvolvi como bolsista do CNPq sob orientação do professor doutor Willy Gonçalves. O tema da pesquisa é Eficiência Energética em Edifícios que Abrigam Coleções. O título da pesquisa é Apontamentos sobre o uso de sistemas de iluminação artificial por fibra ótica no gerenciamento ambiental de coleções em museus da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A eficiência energética de um edifício que abriga coleções de bens culturais relaciona-se com aspectos de gerenciamento do ambiente e sala expositiva de museus. O gerenciamento ambiental é realizado através do controle de diversas variáveis para a conservação preventiva dos bens culturais, prevenindo sua deterioração. Neste trabalho, estudamos a variável luz ou radiação nos sistemas prediais de iluminação de museus. Sugere-se o uso da tecnologia de iluminação por sistema de fibra ótica. Para iniciar o estudo, é preciso entender o objeto de pesquisa com o levantamento do estado da arte do uso atual dessa tecnologia em museus. Para contextualizar, o sistema de iluminação por fibra ótica é um sistema de iluminação artificial remota, no qual a lâmpada fica em uma caixa colocada em um ponto estratégico, longe dos objetos em exposição. A luz é enviada aos objetos através de cabos de fibra ótica. Com isso, temos a redução do calor emitido e dos raios ultravioleta, que são prejudiciais à conservação do acervo. É possível iluminar vários pontos e vitrines expositivas com uma única lâmpada, evitando a poluição visual das áreas expositivas e reduzindo custos, aumentando a eficiência energética do sistema. Fomos realizar o levantamento técnico em campo. A metodologia envolveu a pesquisa bibliográfica para embasamento teórico, seguida da aplicação de questionário online, devido às restrições de levantamento em campo por causa da pandemia. As questões foram elaboradas com base no protocolo de diagnóstico de condições de conservação de coleções desenvolvido pelo professor Willy, da Escola de Belas Artes, Laboratório Lassicor e Secor, UFMG. O questionário foi enviado a 77 instituições levantadas na plataforma Museus BR e aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. Exemplificamos algumas questões no quadro 1, como material predominante nos objetos do acervo e se há sistema de iluminação por fibra ótica instalado. Os resultados, baseados nas respostas de 1/3 da amostra, 26 instituições respondentes, apontam que a maior parte dos museus pesquisados encontra-se instalada em edificações históricas. Seus acervos são compostos, em sua maioria, por materiais orgânicos. Predomina o uso da iluminação artificial. Há pouco monitoramento dos níveis de luz incidentes nas coleções. A maioria das instituições não controla o consumo energético da iluminação. Nota-se grande adesão à tecnologia LED e a falta de conhecimento do sistema de iluminação por fibra ótica. Das 26 instituições respondentes, 10 respostas foram fornecidas por pessoas que ocupam cargos de direção das instituições. É interessante observar esse aspecto, uma vez que a visão do gestor impacta diretamente na tomada de decisão da escolha da melhor tecnologia de iluminação a ser aplicada na instituição. Quanto ao caráter histórico do edifício, 61,5% dos museus respondentes estão instalados em edifício de caráter histórico. O resultado encontrado nessa amostra dialoga com a publicação Museus em Números do IBRAM, que revela que 82,9% das edificações ocupadas por museus não foram inicialmente projetadas para essa função, ou seja, são identificações adaptadas. Além disso, há a existência do instrumento de tombamento, utilizado como ferramenta para proteger determinado patrimônio, que pode causar diversas questões acerca da instalação de sistemas de iluminação. Quanto à composição do material do acervo, temos a maioria dos museus com materiais orgânicos. Quanto ao tipo de iluminação utilizado, há a predominância da iluminação artificial em uso. Portanto, devido à predominância do uso da técnica da iluminação artificial, é necessário pensarmos alternativas de custo e eficiência energética, utilizando sistemas mais eficientes e seguros para o acervo, como, por exemplo, a iluminação através do sistema remoto de fibra ótica. Quanto aos riscos de fotodeterioração, 34,6% dos respondentes consideram que as condições de seus sistemas de iluminação favorecem a preservação das coleções.
Quanto ao monitoramento da iluminação, 26,9% dos museus afirmou fazer algum controle, seja com luxímetros, data loggers ou monitoramento a olho nu. É desejável que o monitoramento seja contínuo por pelo menos 12 meses, para cálculo de médias anuais, por exemplo. É alarmante o fato de que 73,1% das instituições não realizam a medição da luz incidente no acervo, tendo em vista a relevância desse agente de deterioração, que causa danos irreversíveis ao acervo. Quanto ao monitoramento do consumo energético, 42,3% das instituições mantêm registro ou controle de consumo energético mensal. Essa pergunta visa um contato futuro em continuidade da pesquisa sobre a eficiência. Quanto aos tipos de lâmpada utilizados, nota-se grande adesão à iluminação LED, o que provavelmente está relacionado à durabilidade da lâmpada e à eficiência energética. Cabe comentar que diversos tipos de lâmpada podem ser usados no sistema de iluminação por fibra ótica, inclusive a lâmpada LED. Por utilizar uma única lâmpada para iluminar diferentes pontos, otimiza-se o consumo, diminui-se a necessidade de manutenção e aumenta-se a eficiência energética a partir do uso do sistema de iluminação por fibra ótica. Quanto aos filtros de ultravioleta, 23,1% das instituições informaram fazer o uso de filtros para radiação UV, indicando precariedade no controle dessa radiação no ambiente interno, o que pode estar relacionado com questões de capacitação da equipe para especificar os filtros ou dificuldades na manutenção e durabilidade dos mesmos. Sobre o uso de fibra ótica, 96,2% dos museus não possuem instalação desse sistema em seus espaços, ou seja, apenas uma das 26 instituições da amostra informou utilizar o sistema. Entretanto, o uso desse sistema de fibra ótica é apenas para fins estéticos e cenográficos, ou seja, podemos concluir que a totalidade dos museus pesquisados nesta amostra não faz uso da tecnologia de iluminação por fibra ótica para a iluminação de desempenho. A segunda parte da pergunta 9, para os respondentes que não possuem sistema de iluminação por fibra ótica, avaliou se consideram que a adoção desse sistema poderia melhorar as condições de iluminação nas salas de exposição, com o intuito de observar se as instituições têm conhecimento dos benefícios do sistema de fibra ótica para a iluminação das coleções que salvaguardam. Observa-se que a maioria dos respondentes tem dúvidas sobre o sistema de iluminação por fibra ótica. Houve 6 afirmações de desconhecimento do sistema. Observa-se falta de conhecimento do sistema de iluminação por fibra ótica e seu funcionamento, em especial sobre a separação do que seria um sistema de iluminação composto por partes além da lâmpada e o que seria a lâmpada, como ocorreu, por exemplo, na afirmação de que não seria interessante as lâmpadas LED serem substituídas por fibra ótica, sendo que a fibra ótica não é uma lâmpada, é um sistema que pode ser alimentado pela própria lâmpada de LED ou outros tipos de lâmpada. Sobre a manutenção e a ocorrência de necessidade de manutenção nos últimos 2 anos, 61,5% das instituições apontaram tais ocorrências. Notamos claramente que os sistemas convencionais de iluminação artificial são objeto de manutenção constante e dificultosa. O sistema de fibra ótica diminui a necessidade de manutenção, bem como seus custos, trazendo outros benefícios, como, por exemplo, evitar a quebra estética de temperatura de cor diferente em lâmpadas diferentes, evitando o problema da binagem nas lâmpadas LED, por exemplo. Quanto às ocorrências de manutenção, as instituições informaram de maneira uniforme que a troca de lâmpada dentro das especificações, o custo alto dos equipamentos e das lâmpadas são os principais problemas. Considerações finais. Investigar o estado da arte é o primeiro passo para qualquer pesquisa científica, pois possibilita conhecer o objeto de pesquisa. Ato contínuo, é possível entender e melhorar as demandas luminotécnicas e de conservação dos museus, bem como as opções tecnológicas projetuais aplicadas à área de arquitetura de museus. A partir dos resultados apresentados, alcançamos um melhor entendimento do estado da arte da iluminação em museus, seu consumo e eficiência energéticos, particularmente em sistemas de iluminação por fibra ótica, na amostra pesquisada, sob a perspectiva da conservação preventiva das coleções em diálogo com a eficiência energética e a sustentabilidade econômica e ambiental. Agradecemos toda a equipe do evento e também ao CNPq, FAPEMIG, PROAP-CAPES, PRPQ da UFMG, Programas de Pós-Graduação em Artes e Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, pelo apoio financeiro a projetos de pesquisa que deram origem a este estudo
e pelo auxílio da sua divulgação e publicação. Agradecemos pela atenção, muito obrigada. E aqui estão nossas referências. Obrigada.